Queridos, Romanos capítulo de número 7. Romanos capítulo de número 7. Você que encontrou, versículo de número 24. Enquanto você está encontrando, eu quero falar algo com você. Falei isso para os jovens lá no retiro e gostaria de falar para toda a igreja esta noite. É um pensamento meu, mas eu entendo que há dois ministérios na igreja que são muito difíceis de se trabalhar. Um é o ministério de louvor, que eu não quero entrar nessa questão. E o segundo ministério é ministério de jovens e adolescentes. Sabe por quê? Porque atrás de um jovem, atrás de um adolescente, sempre tem um pai e uma mãe. E toda vez que os nossos filhos são exortados, e eles ainda em processo de amadurecimento e crescimento, eles podem chegar em casa se vitimizando, dizendo que eles foram afrontados pelo seu líder da igreja, que eles foram humilhados pelo seu líder da igreja. E na verdade nada disso aconteceu. O que aconteceu é que no meio da comunidade cristã tem alguém que se importa com os nossos filhos. Tem alguém que colocou a vida à disposição dos nossos filhos. E todas as vezes que eles veem os nossos filhos trilhando um caminho de tropeço, eles possuem no coração a vontade de conduzir os nossos filhos ao caminho do Senhor. Por isso eu queria te pedir uma coisa. Seja amigo. Seja parceiro de quem cuida dos seus filhos. Existem muitas pessoas que desistiram do ministério de jovens. Por causa dos afrontos. Porque muitos até foram agredidos. Porque alguém disse: não se meta na minha casa. Não se meta com os meus filhos, você não tem nada a ver com isso. Que a gente possa entender que a exortação na palavra de Deus traz crescimento, traz santidade, traz vida com Deus. Que a gente possa orar por essas pessoas que estão se disponibilizando de cuidar dos nossos jovens. Romanos 7, 24 diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pode tomar o assento em nome de Jesus. Aos nossos olhos, o lugar mais propício para a manifestação de Deus é o templo. Aos nossos olhos, o lugar mais provável de se encontrar com Deus é no templo. Aos nossos olhos, nós teremos um encontro impactante com o Senhor no templo. E tinha um período em que os sacerdotes estavam no altar, os levitas entoando louvores,
O sacrifício estava acontecendo, o povo estava reunido. Os ritos e rituais da religião estavam acontecendo. Então, o lugar mais provável de Deus se manifestar é nesse ambiente. Aí, de repente, fora do templo, tinha um menino que não estava nos rituais, que não era levita, era filho de sacerdote, mas ainda não exercia o sacerdócio. Enquanto todos iam para o templo, para os rituais, esperando a manifestação de Deus e fazendo daquele momento a vida, fora do culto, fora dos rituais, um menino começa a ouvir uma voz dizendo: antes que tu fosse formado no ventre, eu já te conhecia. Antes que tu fosse formado, tu já era meu. Mas eu sou apenas um menino. Não digas isso, porque colocarei nos teus lábios a minha palavra, e você profetizará para o meu povo. Quem estava no culto, quem estava nos ritos e rituais, nunca tinha experimentado tamanha explosão de Deus. Porque eram apenas pessoas de domingo a domingo buscando nos ritos e rituais a manifestação de Deus. Mas Deus foi encontrar fora do templo um coração sincero. Porque dentro do templo os sacerdotes estavam corrompidos. Os ritos e rituais eram apenas mecanismos externos e deveriam ser a consciência. Aquilo tudo que eu faço de maneira externa tinha que produzir em mim consciência. Mas não. Se eu levo um animal, já basta. Se eu dou o dízimo, já basta. Se eu canto, já basta. Se eu prego, já basta. Se é esse o ambiente, então Deus vai visitar fora do culto. Agora esse menino, recebendo a palavra de Deus e profetizando para todo esse povo de autoridade do templo, começa a sofrer. Porque dos seus lábios saem verdade, mas ele nunca encontra com a verdade dos lábios um coração disponível a se quebrantar pela verdade. Ele começa a encontrar gente que quer apedrejá-lo, gente que começa a chicoteá-lo, gente que quer prendê-lo por causa da verdade. Então agora ele começa a sofrer, ele começa a padecer, mas ele não se cala, porque ele tem a convicção que tudo aquilo que Deus está falando com ele, derramando sobre ele,
Quando ele começa a falar, ele tem um entendimento. Eu estou diante da revelação de Deus, da verdade de Deus. E toda vez que eu começo a pregar, a falar para esse povo, a única coisa que eu encontro é hipocrisia. Mas por conta da verdade, eu perdi amigos. Por causa da verdade, eu perdi meus parentes. Por conta da verdade, eu ando sozinho. Mas tem algo que ninguém sabe, mas eu sei. Deus tem voz. E eu a escuto todos os dias. Deus é vivo e fala comigo. Mas eu tenho que reconhecer que eu sofro. Eu tenho que reconhecer que mesmo sendo íntimo de Deus, eu sofro. Mas agora eu vou diante para dizer para Ele o que está engasgado no meu coração. Maldito o dia do meu nascimento. Miserável homem que foi dizer para o meu pai o momento em que eu nasci. Porque eu sofro tanto, Senhor, eu padeço tanto, Senhor, que o Senhor deveria ter me matado no útero da minha mãe, e o útero da minha mãe deveria ser a minha sepultura. De lá eu nunca devia ter saído. Só fala isso para Deus quem confia. Só fala isso para Deus aquele que sabe que existe um Deus que fala, mas existe um Deus que escuta. Só fala isso para Deus quem entendeu que guardar dentro do coração não significa que para Deus está oculto, porque para Deus está tudo revelado. Mas é para quem entendeu que eu tenho um Deus que confia na minha verdade, daquilo que sai dos meus lábios, da sinceridade do meu coração. Aí esse jovem chamado Jeremias vai dormir pedindo a morte. Mas quando ele acorda no outro dia, ele escuta novamente a voz de um Deus que se agrada da verdade do coração. E aí a verdade de Deus desce, o rolo de Deus desce, a profecia desce, e ele sabe que ele não tem outro caminho a não ser a anunciar a verdade. Encontrando todos os dias a hipocrisia do povo do templo, encontrando todos os dias a maldade do coração do homem, que judia, que espanca, que mata, que joga na prisão, que dá chicotada no profeta de Deus. Aí ele dorme com o coração angustiado e vai de novo se rasgar para Deus. Aí ele é conhecido como o profeta chorão, porque ele fala e as coisas ainda não acontecem como punição, porque Deus está protelando para ver se o povo se converte, porque o nosso Deus é longânimo. Mas nem por isso ele deixa de confiar na verdade que está sobre a vida dele.
E aí, novamente, ele chora diante de Deus, ele se rasga para Deus. Ele não se importa de ser o profeta chorão, porque ele tem um Deus de relacionamento. Ele foi encontrado fora do templo. Ele foi encontrado no caminho. Ele foi encontrado sem ter nenhuma obra dentro do templo, mas foi encontrado por Deus porque tinha um coração sincero. Aí agora essa galera do templo quer judiar dele, quer bater nele, quer matar ele. Por quê? Porque ele denuncia a hipocrisia. Todo dia que ele vai dormir, ele chora, ele se quebranta. Mas ele não vive sem ouvir a voz de Deus. Você que está aqui nesta noite, que já tem anos dentro da religião, e está debaixo de um jugo de lei. Eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo outro. E você já está em tempo de romper, de pular fora. Porque você nunca confiou. Você nunca disse para Deus que tem dias que dá até vontade de morrer. Você nunca confiou em Deus para dizer quão miserável você é. Mas o ministério que você participa sempre serviu de esconderijo. A Bíblia que você carrega sempre serviu de respaldo para ser visto como homem ou mulher de Deus. Jeremias não carregava a Bíblia e nem tinha ministério no templo. Ele só tinha verdade no coração e entregava para Deus. Aí agora eu quero ir lá para 700 anos depois de Jeremias. Vamos voltar lá para o templo de novo. Há um fariseu, cheio de verdade, homem de autoridade e poder. No meio do povo era exaltado. Eis aí um homem de Deus, varão valoroso. Aí ele vai até o sumo sacerdote e pede carta para Damasco. Seu nome? Saulo. Ele vai até o sumo sacerdote e pede carta para ir até as sinagogas, para encontrar todo aquele que pregava e estava se convertendo a um homem chamado Jesus Cristo. Eu vou lá e quero autorização do templo para perseguir em nome de Deus. Eu quero autorização do templo para prender em nome de Deus. E se necessário for, com o selo do templo, eu vou até matar em nome de Deus. Quantas pessoas você conhece que já esteve aqui, já estiveram aqui? Talvez você seja até uma delas na noite de hoje, que está morto por dentro, porque alguém se sentiu justiceiro de Deus para ferir o teu coração. Em nome de Deus se levantaram,
validado pelo selo da religião. E você hoje está vazio, está quebrado, está moído, com vontade de desistir. Eu já preguei e não prego mais, eu já profetizei e não profetizo mais, eu já louvei e não louvo mais, eu já toquei e não toco mais. Porque alguém pegou a autoridade da religião para acabar com a minha vida. Mas tem um Deus no céu. Tem um Deus no céu. Você está escondendo atrás da capa da religião? Você está se escondendo atrás dessa carta selada pelo sumo sacerdote para fazer justiça em meu nome? Você está usando a sua exposição no templo como homem de autoridade para justificar que você é justiceiro de Deus? Eu te acho no caminho. Eu te acho no caminho. Na hora que você estiver longe do templo, na hora que você estiver longe daqueles que estão acoitando a sua maldade, na hora que você for um homem empoeirado no caminho e com a pele rachada de sol, eu me manifestarei. Aí vai ele, a caminho de Damasco, com o selo, com a validade da religião para matar, com os pés empoeirados, com o rosto rachado do sol, aparece uma grande luz. Atos capítulo de número 9, o encontro de Saulo com Jesus. A grande luz irradia para olhar nos olhos do malfeitor. Olha para mim. Ele não consegue, ele cai de cara no pó. Então vem uma grande voz e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas ele não perseguia Jesus, ele perseguia quem ia se convertendo. Ele perseguia quem acreditava em Jesus, quem pregava Jesus, quem anunciava Jesus, quem entendeu que o Filho de Deus se fez carne, se manifestou no meio de nós, foi colocado na cruz, no madeiro, para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. É outro, encontrado agora fora do templo. É outro agora que está despido da religião. É outro agora que foi encontrado na maldade. Mas ao invés de Deus fulminar, Deus amou. Ao invés de Deus matar, Deus perdoou. Ao invés de Deus lançar fora, Deus acolheu. Talvez esse seja você, seja eu, cheio de maldade,
escondido atrás da religião. Mas agora Paulo vira uma bomba do evangelho, uma explosão do amor de Deus, anunciando nos 4 cantos da terra. Mas ele não encontrou Jesus na religião. Ele não encontrou Jesus no templo corrompido. Ele encontrou Jesus no caminho. No caminho. É no caminho que ele acha a gente. Eu tenho um amigo, ele faleceu ano passado, então eu tinha um amigo. Ele não frequentava culto, ele não frequentava templo. E um dia, a gente trabalhando junto, ele veio conversar comigo. Aí eu, cheio de religiosidade, fui ouvi-lo. E ele falou assim: Bruno, eu passei um período muito difícil da minha vida. Eu fiquei desempregado. Chegou um dia em que minha esposa abriu a despensa da casa, não tinha nada. E eu com os meus filhos todos pequenos, com fome dentro de casa. Eu peguei uma enxada, joguei nas costas e fui para a rua. Eu comecei a bater nas casas, pedindo para capinar um quintal, para que eu pudesse entrar no mercado, comprar um pacote de arroz ou de feijão e dar para os meus filhos comer. O dia foi passando e eu de porta em porta. O dia passando e eu de porta em porta. Ninguém me deu um emprego. Ninguém me deu uma capina. Eu fui rejeitado por todas as portas que bati. No final da tarde, já cansado e exausto com aquela enxada, Bruno, eu não tinha coragem de voltar para casa. Eu não tinha coragem de retornar e ver meus filhos com fome. Ele morava em São José dos Campos. É uma cidade cortada pela Dutra. Ele falou: Bruno, eu fui em direção à rodovia e falei: vou me matar. Deixei a enxada, fui para a beira da pista e falei: estar para casa assim. Estava vindo uma carreta. De repente, Bruno, eu dei um passo e esperei a pancada, porque eu estava pedindo a morte. Mas a pancada não veio, Bruno. Quando eu abri os olhos, eu estava do outro lado da rodovia. Naquele momento, eu confesso para vocês que eu duvidei. Porque o meu coração estava embebedado de religião e religiosidade. Mas depois, lendo os evangelhos, eu descobri que a minha religião é pequena demais para eu ter a prepotência que Deus cabe dentro dela. Não cabe. Aí, lendo a Bíblia, eu via Jesus curando no caminho. Eu via Jesus amando no caminho. Eu via paralítico se levantando no caminho. Eu via leproso sendo curado no caminho. Eu via cego enxergando no caminho. Eu via surdo ouvindo no caminho. Ele é Deus do universo. Ele não é Deus da minha religião, Ele é do universo.
Se a minha religião não for uma mola propulsora que me lança nos braços dele, ela não serve. Não vale a pena. Não vale a pena. Eu quero ser esse homem, esse menino que escuta a voz de Deus. Eu quero ser esse homem, esse menino curado por Deus. Tirado dos olhos as escamas. Eu quero ser este homem que o sangramento é estancado no caminho, porque o coração é encontrado no caminho, no andar da vida, em verdade diante de Deus. Mas precisa confiar, querido. Por que nós lemos Romanos capítulo de número 7? Por que nós lemos Romanos capítulo de número 7? Porque o homem da capa da religião, depois de ter encontrado com Jesus, no caminho vai falar. O homem da religião, da capa da religião, da hipocrisia, vai falar em Romanos 7. Fala, depois que você encontrou com Jesus, fala. Aí ele abre a boca para dizer: miserável homem que sou. Tá nu, tá nu, tá nu. Quem me livrará do corpo desta morte? O pecado, tomando ocasião pela lei, me fez morrer. Eu não conhecia o pecado até conhecer a lei, Senhor. E eu fui enganado porque por um instante eu pensei que a tua lei era má. Mas foi o pecado querendo me enganar. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? E ele começa a dizer: o pecado que habita em mim, esse me faz lutar todos os dias. Mas a tua lei é santa, agradável e perfeita. Cadê a capa da religião? Não tem mais. Porque eu encontrei uma cruz. Eu encontrei um sangue. Eu encontrei um ato de amor. Que me viu cheio de maldade, cheio de miséria, querendo bater, querendo matar, querendo espancar, querendo ser justiceiro de Deus. E dentro da minha maldade, o amor se revelou a mim. Quando eu estava longe do templo, quando eu não tinha religião, quando eu só tinha maldade nas mãos para executar, Ele se revelou a mim. Qual o nome disso? Graça, favor imerecido. Eu não mereço esse amor, mas Ele escolheu me amar. Ele escolheu me amar. Agora, Paulo está colocando para fora toda a sua luta, porque ele confia na graça.
na graça de Deus. Talvez você esteja na igreja há anos, seu coração está lotado de pecado, a sua vida está uma desgraça, está um trapo de imundície, mas você não confia na graça para colocar tudo diante de Deus, tudo na cruz, como se Ele não soubesse, como se Ele não tivesse visto, como se Ele não conhecesse o teu coração. Você está escolhendo viver uma capa que não vai te levar a lugar nenhum. Porque a cruz, quando foi estabelecida, Ele disse para mim e para você: coloca tudo nos pés da cruz. É o sacrifício que perdoa o pecado do mundo, que perdoa o meu pecado, que perdoa o seu pecado. Ele escolheu nos amar quando nós só tínhamos maldade nas mãos. Não entupa seu coração de cascalho, de sujeira, de imundícia, colocar tudo para fora. Confia, pacifica a tua alma diante de Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus é o reconciliador entre Deus e os homens. Deus escolheu reconciliar conosco. Ainda quando éramos sujos, imundos, cheios de pecados, não tinha nada em nós para merecermos o amor de Deus, mas a graça infinita, o favor imerecido se fez carne e habitou entre nós, foi à cruz, teve o sangue derramado e ressuscitou ao terceiro dia. Confia! Todo aquele que anda no jugo da lei não aguenta. Todo aquele que só tem a lei para amassar, para espremer, não aguenta. Ou ele pula fora, ou ele vira hipócrita religioso. Todo aquele que só olha para a Escritura de Deus para trazer condenação, para trazer opressão, ou ele vira um religioso legalista, ou ele pula fora, porque ninguém aguenta. Como que a gente faz então? Porque ali está dizendo: não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Faz como Jeremias fez, faz como Paulo fez, confia, entrega tudo, todas as mazelas, todos os pecados, todas as maldades. Porque quanto mais oprimido a gente é, mais o pecado brota. Quanto mais oprimido a gente é, mais o desejo brota. Quanto mais oprimido a gente é, mais vontade dá de pecar. Mas quando você tem um Deus que você pode se abrir, que você pode ficar nu, e que você é capaz de dizer para Ele: Senhor, lá no meu trabalho tem uma mulher. No início eu achei que era só brincadeira e me entreguei a essa brincadeira. Mas hoje isso despertou no meu coração desejo. Senhor, eu tenho uma família linda. Meus filhos são lindos. Eu não posso, Senhor, trocar tudo isso que tenho por uma aventura. Mas eu confesso diante do Senhor que o desejo brotou em mim. E você começa a entregar. Quando você termina como um trapo, diante de Deus você está pacificado, não tem julgo de lei. Você se levanta leve,
você se levanta justificado. E você amanhã vai para a vida novamente em paz, porque não tem nada guardado, não tem opressão. A sua vida diante de Deus está resolvida, porque você confiou na graça de Deus para se abrir. Você confiou na graça de Deus para entregar as mazelas que Ele já sabe, mas você resolveu confiar em Deus, o seu relacionamento em verdade. Em verdade. No outro dia você vai diante de Deus e você começa a entregar tudo. Entrego tudo. Entrego tudo. Miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Meu olhar, Senhor, tem sido de adultério. Meu computador está lotado de prostituição, Jesus. Meus olhos, Senhor, são olhos de desejos. Eu não posso ver que eu desejo. O Senhor me conhece. Mas eu não aguento mais. Eu estou jogando agora tudo para fora, confiando na graça do Senhor, no amor do Senhor, na cruz, no sangue derramado. Eu estou entregando tudo. Quem aprendeu a viver assim, depois de Romanos 7, foi a mesma pessoa quem disse: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É quem se abriu, é quem confiou na graça, é quem entregou as mazelas, é quem confiou em Deus. É quem confiou no amor. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Vamos cantar um hino? Vamos louvar um hino? Não aprenda com a religião. Aprenda com Jesus. Não queira ser encontrado pelo Senhor em 2 horas de culto, mas queira ser encontrado pelo Senhor nas 24 horas do dia. Porque o Evangelho é a forma com que a gente anda. O Evangelho é a forma com que a gente vive. O Evangelho é a forma com que a gente confia. O Evangelho é o Evangelho do Deus que me vê sangrando e me cura, que me vê leproso e me cura, que me vê caído e me levanta, que sabe que em mim só há impureza e trapos de imundície, mas que eu, em arrependimento, encontro o perdão de Deus, encontro o amor de Deus, encontro o acolhimento de Deus, encontro a graça de Deus. Faça como Jeremias. Sirva a um Deus que você escuta. Sirva a um Deus que te ouve. Faça como Paulo. Sirva a um Deus que você confia. Sirva a um Deus que você confessa os seus pecados e se levante justificado. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tudo que há em mim, entrego meu viver, por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti, os meus direitos dou, orgulho eu vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo.
ti, tudo a ti. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, Entrega-te, Jesus, mas talvez você tenha vindo que o mundo dá. e falando: Jesus, Deixa os pés da cruz, fala comigo, conhecer-a-ti. eu já não aguento mais. Me dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Talvez você esteja aqui nesta noite e você, num momento lá atrás, já entregou a sua vida para Jesus, mas por conta das condições da vida, da opressão da vida, você não suportou. Se você está aqui nesta noite, eu gostaria de orar por você. Se você quer se reconciliar com Jesus, se você quer confiar na graça de Deus, confiar no amor de Deus, eu gostaria de orar por você. Não importa o que você tem nas mãos, não importa o que você fez, eu quero te dizer que é um Deus que te ama. Se você sente que é um momento de voltar para a presença de Deus, eu quero orar por você. Se você quiser dar um passo de fé, vim aqui na frente. Nós vamos estar orando pela sua vida nesta noite. E se também estiver alguém no nosso meio que não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e você esteja dizendo: eu quero Deus para a minha vida, eu quero Jesus para a minha vida, eu não aguento mais a vida que eu estou levando. Se entrega a essa graça, a esse amor de Deus, a esse amor incondicional que te ama. Confia no amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas para que tenha vida eterna. Confia, confia, confia no amor de Deus. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Se você ainda está aí no banco e essa distância do altar até você está tão longa, não permita que essa distância te impeça de dar um passo de fé. Se você está aí e precisa se reconciliar com Deus, precisa aceitar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, quer confiar na graça, no amor de Deus, vem, vem, vem em nome de Jesus. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti.
compartilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Nós temos uma alma para Jesus. Nós temos 4 almas se reconciliando com Jesus. Aleluia. Eu, Suelen, entrego a minha vida diante da tua presença, Senhor. A partir desta noite, tu és meu Senhor e meu Salvador. Perdoa os meus pecados e me faça todos os dias confiar na graça, te entregando o meu coração. Eis aqui a minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. A minha vida a partir de hoje é do Senhor. Tudo a ti. Tudo a ti. Tudo a ti. Eu, nesta noite, Senhor, me reconcilio com o Senhor. Toma o meu coração, perdoa seus meus pecados, me faz trilhar no seu caminho, para nunca mais sair. Me faz um vaso novo na tua presença, porque eu confio no olheiro. Trabalha na minha vida para a honra e glória do teu nome. Obrigado, Jesus. A minha vida é do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego. Amém. Glória a Deus. Vocês podem voltar para o lugar. Deus abençoe. Amém. Confia. 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 Confia.
Nós vamos agora estar encerrando esse culto de louvor e adoração a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta noite, a qual o teu cuidado chegou em nossos corações. Que a tua presença, a tua graça e o teu amor nos acompanhem, Senhor. Nos leve para os nossos lares debaixo da tua mão de poder. E eu quero te pedir, Jesus, não para não. Não para não. Faça com que pessoas esta noite escute a voz. A voz que manifestou para Jeremias. A voz que se manifestou na vida de Paulo. A voz que estava no meio do fogo da sarça ardente. Fala, Senhor, em corações nesta noite. Surpreenda, Senhor, pessoas esta noite, para que eles vivam dias e dias aonde a religião não pode alcançar, porque tu és Deus do universo. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vá em paz, em nome de Jesus. Amém.